Bom, boa noite, bem-vindos a mais uma atividade do programa de pós-graduação em design da FAUSP. Hoje à noite nós contamos aqui com a presença de Fernando Sabac de Freitas, diretor de Tecnologia e Gestão da Layout e Propaganda, graduado em Administração de Empresa pela Universidade Católica de Salvador, MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. O Fernando atuou na condução de empresas e implementação de robôs de grandes operações de logística em empresas como a Bentley, a Motors, a DHL, a Zara, a Carrefour, e foi reconhecido internacionalmente como uma das vozes mais influentes em inteligência artificial no LinkedIn, obtendo o selo Top Voice Inteligência Artificial. Ele trabalhou em outras empresas, mas eu vou deixar o resto da apresentação da trajetória dele para o próprio Fernando Sabac. Bem-vindo, Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Fernando vai apresentar, então, o impacto e a transformação das IAs no design gráfico e a produção audiovisual, com abordagem prática. Obrigado, Fernando, a voz está com você. Obrigado, professor Marcos, agradeço a introdução, queria agradecer o convite também, a oportunidade de estar apresentando aqui para vocês um pouco do conhecimento que eu angariei nessa área, e vou dar aqui início à palestra. Reforçando um pouco do background, como o professor Marcos estava falando, já tenho mais de 20 anos de carreira em cargos de gestão, sendo que destaque para os últimos 11 anos que foram em cargos executivos na Europa, onde eu atuei como CEO da Tugbot Robots, e a gente teve a oportunidade de instalar robôs portugueses em processos de intralogística nos principais países do mundo. Anterior a isto, eu atuei como diretor comercial na Activate Robots na Inglaterra, onde a gente teve a tecnologia da robótica colaborativa e da visão computacional e da IA como o grande elemento assim, do nosso sucesso. Já venho atuando na área de IA, software e robótica desde 2013. Como o professor falou, eu fui reconhecido pelo LinkedIn com o selo Top Voice em inteligência artificial. Como a gente envolve aqui o curso de arquitetura, eu achei interessante trazer um pouco aqui da minha passagem na Inglaterra, pré-robótica. Eu trabalhei numa empresa chamada GDS Lighting, que foi a primeira empresa do mundo a controlar o LED. Então, controlar o LED a nível de dimerização, ou seja, você conseguiria fazer entre 0 a 100 o controle perfeito do LED, e isso permitiu a entrada dessa tecnologia para substituir a iluminação incandescente nos palácios, teatros e museus. E aqui eu trouxe 4 projetos de destaque que eu me orgulho muito de ter sido o gestor de substituição da iluminação incandescente por processo de iluminação arquitetural de LED no Museu Van Gogh, no Museu do Louvre, no Teatro Savoy, na Inglaterra, e na fundação da Barenboim Inside Academy, que hoje é uma das principais casas de ópera da Europa, que começamos do zero, tinha apenas um terreno e um projeto no centro de Berlim, e a gente entregou esse projeto do início ao fim. A partir de 2016, eu entrei no mundo da robótica e da automação, e a IA ficou mais intensa na minha vida, e destaquei aqui alguns dos projetos. Vou trazer um vídeo para vocês no projeto que a gente fez com a Universidade King's College em Londres, que contou com a visita da família real. A rainha da Inglaterra foi pessoalmente conhecer esse nosso projeto. A gente desenvolveu essa mão prostética, que junto com esse professor, que você vai me perdoar, não lembro o nome dele, a gente desenvolveu um sistema em que fazia a leitura dos tendões e dos músculos, e essa mão prostética replicava a intenção de movimento das pessoas que haviam perdido a parte inferior do braço. E isso em 2016 era algo muito novo, e foi um grande sucesso assim, no Reino Unido e em toda a Europa, e a rainha foi lá conhecer pessoalmente, e isso traz assim, bastante orgulho para a gente, por ter conseguido trazer um resultado assim, de grande valia para as pessoas que necessitavam de recuperar os seus movimentos. Quando eu entrei na parte da robótica móvel, um grande orgulho que a gente tem foi ter vendido robôs portugueses ao Japão, ou seja, o Japão é um dos principais países do mundo na área da robótica, e foi buscar a nossa tecnologia, que era muito avançada, e o Ito Yokado é um dos principais redes supermercadistas do Japão, e a gente teve cobertura nacional em horário nobre, seria o equivalente ao Jornal Nacional dos Japoneses, foi fazer uma cobertura das novas tecnologias de robótica que estavam chegando ao Japão, e o nosso robô portuguesinho lá foi que abriu o programa. Então, esse novamente um motivo assim, de bastante orgulho da gente ter conseguido levar a nossa tecnologia para um país tão avançado.
Deixando um pouco a parte do background, entrando na apresentação, hoje eu trago uma agenda para vocês com alguns tópicos. A gente vai falar um pouco do impacto da IA no design gráfico e na produção audiovisual, tanto do ponto de vista mercadológico, nível de mercado de trabalho, quanto do impacto daquilo que ela habilita e a disrupção que traz. Vamos falar um pouco também do letramento e da adoção da IA, ou seja, falar um pouco do básico, como a gente não consegue ter uma percepção aqui de fora de qual nível de conhecimento, a gente vai falar um pouquinho do básico, vamos lhe mostrar os primeiros passos e como se faz o processo de aprendizado e de adoção na prática, falar um pouco também das ferramentas, no caso com a terminologia de toolbox, quais são essas ferramentas que a gente utiliza e o que eu sugeriria que fosse o ponto de partida e o ponto de chegada para vocês. Vamos abordar um pouco também a engenharia de prompt, agentes especializados de IA, e no final, como o professor Marcos falou, a parte do debate, com uma sessão interativa de perguntas e respostas que eu vou estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, entrando na parte do impacto, eu queria falar um pouco do mercado de trabalho. O LinkedIn foi comissionado pela Microsoft para fazer uma pesquisa através da plataforma com líderes e liderados, principalmente do hemisfério norte. A amostragem majoritariamente inclui profissionais dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia, e a gente traz aqui uma visão interessante do que vem acontecendo lá no hemisfério norte, e a tendência é que isso venha a se replicar no Brasil. Eu sugeri aqui, entre 3 e 5 anos, a gente deve estar vendo essa maré do que já está acontecendo lá, acontecendo por aqui. Então, 2 em cada 3 líderes que responderam ao questionamento, disseram que já não contratariam um candidato sem AI skills, ou seja, já tem 2 a cada 3 portas fechadas para profissionais que não dominem o IA relativo à sua área. 71% dos líderes, isso também é bastante impressionante, preferem pessoas que tenham experiência em IA do que experiência na função per se, ou seja, hoje se valoriza mais, novamente, no hemisfério norte, profissionais que dominem a IA do que tenham experiência na função. Em contradição, apenas 39% dos colaboradores receberam treinamento de IA na empresa, ou seja, aquilo que os líderes demandam não estão praticando dentro de casa. Um outro dado que é um pouco contraditório, 78% dos colaboradores responderam que tinham que levar as suas próprias ferramentas de IA para o trabalho, que é o conceito de Bring Your Own AI, porque as empresas ainda não estavam disponibilizando. Ou seja, a demanda que os líderes estão fazendo no ato de contratação não estão colocando em prática dentro da sua própria empresa. 75% dos trabalhadores do conhecimento responderam que já utilizam a IA generativa no trabalho de modo ativo, e um dado interessante foi que 53% dos colaboradores que usam o IA no trabalho têm medo de parecerem insubstituíveis. Então, a gente percebe ali que a realidade ainda está se moldando, que é uma coisa assim muito embrionária, e os dados estão um pouco conflitantes, mas isso tende a ir se ajustando com o tempo. Uma outra pesquisa interessante que foi feita por 3 professores, um da Harvard School, outro da GYIW Berlin e da Imperial College Londres, quem a IA está substituindo. A base de amostragem foi utilizada por plataformas de freelancing online, e eles perceberam que apenas 8 meses após o lançamento do ChatGPT 3.5, ou seja, isso foi feito o lançamento foi em novembro, e essa pesquisa se iniciou a partir de julho de 2023, e já foi percebido que 30% de queda nas tarefas de copywriting, ou seja, rapidamente as empresas perceberam que os freelancers que apenas escreviam textos, em boa parte, pelo menos 1/3 das ofertas desapareceram, passaram a ser substituídos pela IA. 21% de queda nas ofertas de software, web e app development, porque hoje você consegue programar com uma qualidade muito boa através das ferramentas de IA. Houve uma queda de 18% também nas ofertas de design gráfico e 16% na oferta de modelagem 3D. Em contrapartida, um aumento de 6% no orçamento disponível para contratação, um aumento de 9% no número de ofertas e 2% na complexidade. O que isso se traduz para a gente? As tarefas mais suscetíveis à automação estão sendo tiradas das plataformas de freelance e está sendo concentrado as tarefas mais complexas em que a IA ainda não consegue resolver. Entrando na parte da revolução criativa, qual o impacto que a IA já trouxe e está trazendo para o processo de criação que condiz ao design gráfico e à produção audiovisual? A democratização do processo criativo. Antigamente, você precisava de pessoas altamente especializadas em ferramentas muito complexas para você tocar o processo criativo, e hoje, através de uma linha de comando de prompt em linguagem natural, você consegue gerar resultados altamente profissionais.
Existe também uma aceleração quântica na produção de conteúdo, projetos que antigamente levariam 1 dia, 2 dias ou semanas, você consegue fazer em horas ou minutos. A automatização de processos complexos, hoje você consegue criar workflows em que você dá um prompt de entrada e consegue já um produto final de alta qualidade. Geração de múltiplas variações, às vezes o cliente, eu gostaria de ver o verde e o vermelho. Antigamente você levaria dias para fazer essa variação, hoje numa linha de comando, não só o verde, o vermelho, o amarelo e o azul, e qualquer outras cores você consegue executar. Isso redefiniu os limites da criatividade, ou seja, o processo de co-criatividade, não é a IA substituindo a criatividade, mas permitindo que a gente amplie a nossa criatividade nativa, e o desenvolvimento de rápidos protótipos a um custo reduzido, com processo de controle de qualidade bem assertivo. Falando um pouco da jornada, o letramento em IA, a nível conceitual, o que eu entendo como letramento em IA? Você atinge a capacidade de compreender, interpretar e aplicar a IA, conhecendo as suas possibilidades e as suas limitações, ou seja, é muito importante saber o que ela pode fazer e o que ela ainda não pode fazer, para você não prometer aquilo que não consegue entregar ou que a qualidade vai estar aquém, saber onde, quando, como e por que utilizar, conhecer as ferramentas e fazer o uso consciente, ético e responsável. Na minha percepção, quando você consegue dar um tique em todas essas boxes, você já está letrado em IA. Como que se chega até essa jornada, né? Aqui falando até de uma experiência própria. Estudar como as IAs funcionam de fato, ou seja, é importante entender no low level o que está acontecendo por trás da tecnologia para que aqueles resultados sejam atingidos. É importante também estar lendo e acompanhando artigos científicos e acadêmicos relacionados à IA com frequência. Eu sugiro que se faça uma curadoria de especialistas no LinkedIn em newsletters, para que você possa estar recebendo o que vem acontecendo de novo. Ler os manuais e os tutoriais das ferramentas. Por exemplo, olha, vou começar a usar o Midjourney. Antes de começar a dar o primeiro prompt, vai lá, eles têm um Academy, tem lá explicando direitinho como você dá os primeiros passos. Seria ideal começar sempre por isso, depois ir fazer a utilização, assistir vídeos didáticos e estar participando de eventos para aumentar o seu conhecimento. Eu trago aqui 6, não chamaria de influenciadores, porque não tentam te vender nada, são pessoas que trazem conteúdo gratuito de bastante relevância na área de IA, de uma forma geral, e também na parte de design gráfico e produção audiovisual. Eu vou estar disponibilizando no final um docs, que tem links e uma série de ferramentas do que está sendo apresentado aqui, ou seja, não precisa tirar print, nem se preocupar em anotar nada, depois esse documento vai ser disponibilizado para vocês. Depois da parte do letramento, eu divido a parte da adoção em 4 etapas, ou seja, exploração, experimentação, adoção prática e o R&D. O que seria a parte da exploração? Pesquisar as ferramentas de IA disponíveis no mercado. Tem 2 diretórios muito bacanas, que eu utilizei bastante, que é o Futurepedia e o There is an AI for that. Só fazer aqui uma rápida troca de compartilhamento. Ou seja, o Futurepedia, você abre aqui, ele é bastante intuitivo, você vai ter aqui as tools de AI, os agentes, os tutoriais, o que é inovação, e você tem um menu aqui à sua esquerda, por área de interesse ou por área de aplicação, é só você clicar, ele vai te dar as ferramentas, algumas já tem avaliação dos pares, você consegue perceber o que já vem sendo bem avaliado, e fazer uma curadoria interessante antes sequer de começar a usar ou de investir numa licença paga. O There is an AI for that é a mesma coisa, é um equivalente, eu sugiro as duas que são as mais atualizadas e de melhor qualidade. Então, conhecendo os diretórios, você consegue conhecer as ferramentas disponíveis, depois disso, identificar as áreas onde a IA pode agregar valor para você, fazer estudo de caso e de benchmark, e mapear as possibilidades de aplicação. Na parte da experimentação, depois de ter montado essa cama, ter feito essa fundação, escolhe um projeto inicial de baixo risco, de baixo investimento, para você começar a experimentar a IA, coleta o feedback da equipe envolvida, no caso de ter uma equipe, se não for uma equipe, você mesmo coleta o seu feedback, e pode pedir a própria IA que te dê um feedback. É importante documentar esses aprendizados, testar diferentes ferramentas e, ao final, mensurar o impacto e a viabilidade de adoção daquela ferramenta para aquele processo. Partindo da parte da experimentação, entrando na prática, depois que você já tiver validado, é incorporar a IA de forma sistemática no seu processo criativo, no seu processo de produção, criar os protocolos e as rotinas para o uso, integrar com seus sistemas pré-existentes, começar a automatizar e otimizar processos, e eu sempre faço a sugestão de você criar um prompt book. O que é um prompt book? Eu mesmo tenho você tem um documento, um docs,
que você vai alimentando ali os novos prompts que você vai utilizando, o que vem funcionando, o que você vem aprimorando. Nesse documento que eu vou compartilhar com vocês, também já existe um prompt book, selecionei pelo menos umas 20 opções que você já possa começar, deem continuidade ao desenvolvimento dela. Depois de vocês já estarem praticando, vem a fase que eu chamo do R&D, ou seja, você já é um usuário avançado de IA, você já tem ela integrada no seu dia a dia, você vai agora passar a desenvolver. O que eu chamo de desenvolver? Passar a criar agentes especializados, criar soluções no-code para automatizar as suas rotinas, utilizar custom GPTs já existentes, criar os seus custom GPTs, e nisso você traça o seu R&D roadmap. Olha, vou começar a desenvolver uma solução que vai automatizar esse processo, e vai passar a desenvolver esse problema para mim de forma autônoma, e no final eu faço o controle de qualidade. E a complexidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando. É importante você investir tempo e dinheiro. Quando eu digo dinheiro, não é em curso, não é em guru, não é em alguém que vai resolver essa solução com um piscar de olhos, é dinheiro nas ferramentas. Quando você estiver dominando uma ferramenta e o gratuito não estiver entregando mais, esteja preparado, em alguns casos, que estiver havendo retorno do investimento, a pagar pela opção premium, porque muitas das vezes vale a pena. Toolbox, como montar sua caixinha de ferramenta, né? Existem infinitas ferramentas. Obviamente, a gente tem que identificar as nossas necessidades, iniciar com ferramentas acessíveis que tenham a UX mais simples, ou seja, menos complexas, que requeram menos conhecimento avançado e que sejam mais fáceis de você atingir bons resultados. Sempre considerar a curva de aprendizado de cada ferramenta, aumentar a complexidade com o tempo. E eu trago aqui um PS, a minha toolbox não será igual à sua. Primeiro, porque talvez as funções não sejam as mesmas, e eu posso achar o Midjourney mais fácil que o ideograma, mas para você o ideograma é melhor que o Midjourney, e não tem nada errado com isso, porque entra aí uma questão muito pessoal daquilo que parece ser mais prático para cada um. Dentro da escolha da toolbox, tem sempre o desafio de você utilizar soluções open source, de código aberto, ou você utilizar soluções closed source. Cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu sugiro que o início da jornada se faça por soluções closed source, porque são mais amigáveis, você tem suporte profissional, a curva de aprendizado é mais rápida, você tem melhor consistência. Em contrapartida, o custo geralmente é maior, tem algumas limitações, e você fica trancado àquele vendedor. Como você não tem acesso ao código, se a empresa for vendida ou vier a falir, o seu projeto vai junto. Do outro lado, você tem as soluções open source, que são altamente customizáveis, muito flexíveis e de baixo custo. Você traz o código para você e pode, a partir dali, dar continuidade. Obviamente, isso já quando tiver umas casinhas mais à frente. Você tem a questão da colaboração da comunidade, como código aberto, pessoas ao redor do mundo estão desenvolvendo soluções em cima daquele código, depois elas disponibilizam no GitHub da vida, e você pode baixar aquele código, incorporar na sua solução, e sem nenhum custo de desenvolvimento, está aprimorando o que a ferramenta pode te entregar. Em contrapartida, existe uma complexidade técnica muito maior, e o suporte oficial geralmente é pouco ou nenhum, você vai buscar suporte mesmo na comunidade. Está aqui um pequeno snapshot das ferramentas que eu venho utilizando e que eu acredito que possam ser interessantes para vocês. Infelizmente, por questão de tempo, eu não vou conseguir demonstrar todas, mas vou tentar dar aqui uma rápida demonstração de algumas. Vou começar aqui pelo Perplexity. O que é o Perplexity? O Perplexity seria uma mistura de Google com Wikipedia, com o chat GPT e com informações da internet. Ou seja, quando você coloca uma informação no Perplexity, ele já tem embutida uma IA que vai fazer um ranqueamento da qualidade das fontes, ele sempre vai te responder com fontes e vai te dar dados para cima disso. Eu separei aqui uma pergunta, amostragem, quais são as últimas tendências de design, arquitetura e urbanismo em São Paulo, Brasil, no ano 2024. Só para vocês verem como o Perplexity funciona. Ele pega o meu prompt, desdobra em outros micro prompts, faz uma grande pesquisa na rede, utiliza esse ranqueamento, em cima da qualidade de cada fonte, ele gera aqui uma resposta, e toda assertiva que ele faz, está sempre aqui o link de onde ele foi buscar essa informação. Então, ele te dá um texto altamente profissional, altamente fundamentado em fontes fiáveis, e uma coisa interessante, ele sempre te sugere ao menos 5 perguntas adicionais para te manter no loop de conhecimento daquela ferramenta.
Então, Perplexity, como eu digo, é um must. Você tem que estar fazendo uso do Perplexity diariamente, se você precisa se fundamentar em dados para qualquer questão. Outra ferramenta que eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui é o Consensus. O que seria o Consensus? Seria algo parecido com o Perplexity, mas a base de conhecimento dele são 200 milhões de artigos científicos e artigos acadêmicos. Então, diferente do ChatGPT, que ele vai se alimentar naquela grande base de dados mundial que você tem lá, de todas as informações do mundo, o Consensus, ele se limita a 200 milhões de artigos científicos e acadêmicos. Então, coloquei uma pergunta, se o design de uma casa pode influenciar a felicidade dos seus habitantes. Então, ao colocar a pergunta, ele traz aqui como se fosse um consensus meter, um medidor, né? No caso, 100% dos 10 papéis que ele se fundamentou, a resposta é sim, ou seja, estamos aí bem assertivos, e parecido com o Perplexity, ele vai te dar uma resposta muito organizada e profissional, e ele vai colocar o link para o papel científico que fundamenta cada assertividade que ele faz por aqui. Uma outra ferramenta para apresentar para vocês aqui é o POI. O que é o POI? O POI é um grande agregador de todas as principais IAs do mundo. Às vezes você pode, poxa, Fernando, você me apresentou aí 20 ferramentas, eu vou ter que assinar todas, como é que eu vou fazer isso? O POI, para simplificar, principalmente para os usuários que estão começando, ele agregou aqui as principais IAs generativas, de geração de imagem, de geração de vídeo, ou seja, com uma licença que você paga ao POI, você tem aqui acesso a dezenas de ferramentas que já são validadas pelos especialistas do POI. Então, é uma ferramenta interessante que eu sugiro que vocês deem uma olhada. Similarmente ao POI, a gente tem o CREA, que aí fica mais voltado para a geração de imagens e vídeos. O CREA, ele não desenvolveu nada. O que ele fez? Ele agregou uma série de ferramentas de geração de imagem, de vídeo e animação. Vamos sugerir aqui no caso do vídeo. Se eu quiser gerar o vídeo, está aqui a parte para eu colocar um prompt, e aqui no canto inferior esquerdo, qual das ferramentas eu quero usar. Eu quero usar Hilo, eu quero Luma, eu quero Runway, eu quero Kling, eu quero Kling Pro. Ou seja, no mesmo sentido, eu teria que assinar essas 5 para poder testar qual é a melhor, e ficaria trancado a uma. No caso do CREA, você assina o CREA temporariamente, testa ali as 5 ferramentas, gasta o seu crédito, descobre qual mais se adequa à sua realidade, e depois você pode ir diretamente assinar ou se manter no CREA dentro do benefício. Uma outra vantagem interessante que o CREA traz é uma ferramenta open source, que é o Flux, de uma forma bastante amigável, para você não precisar se complicar tentando aprender o Flux e o Stable Diffusion através do open source. O CREA incorporou aqui, inclusive com treinamento, ou seja, você fazer o treinamento de MA já é algo que requer um conhecimento muito avançado, e o CREA simplificou isso para você. Você pode fazer aqui o upload de 3 ou mais imagens, seja de um estilo, seja de uma pessoa, seja de um objeto, seja de uma marca, de um produto, e você treina a IA de uma forma amigável, a aprender aquela consistência que você quer dar a um produto, uma pessoa, um estilo, e depois é só você sair replicando sem precisar tocar no código aberto. Mas por trás, aqui está correndo uma ferramenta de código aberto. Então, avançando aqui um pouco, trago aqui 3 ferramentas extras que, na verdade, são plugins do Chrome, que eu utilizo bastante. Um é o YouTube Summary. O que é interessante do YouTube Summary? Se você precisar assistir um vídeo de 3 horas para aprender alguma coisa, você vai consumir 3 horas do seu dia. Com o YouTube Summary, você consegue resumir em, vamos dizer, 30 segundos, todo o conteúdo que está sendo dito naquele vídeo. Aqui só fazer um exemplo. No caso aqui, a Google I/O Conference aconteceu em maio desse ano, é um evento de 1h52, em que o Google falou o que está vindo de IA, o que eles estão lançando, ou seja, você estaria preso aqui 1h52 tendo que prestar atenção nesse vídeo. Quando você tem o YouTube Summary instalado, tá aqui, ó, Transcription, você clica aqui, ele fez toda a transcrição do vídeo, tá aqui as 2 horas de vídeo, basta clicar aqui no botãozinho de copiar, como que geralmente eu faço. Eu copio aqui o conteúdo, trago para dentro de um Google Docs, chega aqui no Google Docs, colou, está aqui as 2 horas de vídeo que você teria que assistir, em 30 segundos está tudo anotado, vem, baixa como arquivo TXT, que é melhor para IA entender, depois que baixou o TXT, abre o ChatGPT, joga o TXT aqui dentro, e pede de uma forma simples, sumarize os 15 principais
Always do Google I/O Conference 2024 em anexo. Então, vamos dizer que você não teve tempo de assistir ao evento, você pegou lá a transcrição, salvou no TXT, jogou aqui, e ele vai te dar os 15 principais pontos, e aí isso acabou de virar uma base do conhecimento. Ou seja, você acabou de treinar esse chat que você abriu, com esse documento, com esses 15 pontos, e você pode ir depois evoluindo as suas perguntas e fazendo novas, e tirar conclusões, diante disso, é possível afirmar que aquilo, aquilo outro? E você vai desdobrando isso sem precisar assistir vídeo nenhum. Ou seja, hoje em dia, eu praticamente não assisto mais nenhum vídeo, eu utilizo o YouTube Summary para fazer o resumo, jogo dentro do IA e vou ali batendo uma bola com aquele conteúdo. O TLDV é um outro plugin muito interessante, que você consegue gravar as reuniões que você não está presente, ou que está presente, e no final aquela reunião vira uma base do conhecimento para você conversar. E no caso do Loom, é para você gravar um vídeo daquilo que está acontecendo na sua tela, para depois compartilhar com outras pessoas, para que elas possam aprender. Entrando na parte da engenharia de prompt, eu faço essa frase aqui: assuma o controle e maximize os resultados. Porque se você não souber interagir com a ferramenta com prompts muito bons, você vai ter respostas genéricas e você não vai conseguir maximizar os seus resultados. Definição do prompt. O prompt é a sua interação com a máquina. Além dos textos, como vocês viram agora, vocês podem anexar documentos, imagens, vídeos ou áudios para compor o seu prompt. Vai definir diretamente o que a ferramenta vai criar e processar, e a qualidade da resposta está diretamente proporcional à qualidade do seu prompt. E eu costumo dizer às pessoas, a maioria das críticas que se faz a IA é uma autocrítica, ou seja, você não está sabendo usar a ferramenta, muito mais do que a ferramenta ser incapaz de dar o resultado que você quer. E entramos nessa tal ciência da engenharia de prompt. O que é isso? É técnica avançada para você formular prompts otimizados, que são validadas por uma combinação de pesquisas acadêmicas em cima de benchmark e linguística computacional, experiência prática e teste empírico e contribuições da comunidade. Engenharia de prompt é um tema que pode ser muito complexo, então eu trouxe aqui 3 técnicas de engenharia de prompt que são muito fáceis de aprender, isso consta também no documento, mas vou fazer aqui só uma rápida demonstração do que seria. No caso do Help Me Think, o que é essa técnica? É você jogar o prompt da forma que você sabe fazer, mas você pedir para a ferramenta de fazer perguntas antes dela responder. Então, a ferramenta, sabiamente, vai descobrir quais são as falhas do seu prompt, quais são as omissões, e vão conseguir cobrir isso com as perguntas. Deixa eu fazer aqui só uma pequena demo. Então, vamos dizer que a gente quer escrever um artigo acadêmico sobre a história da arquitetura e urbanismo em São Paulo no século XIX. Então, se eu fizer aqui a experiência de jogar só o prompt, ele vai buscar lá na grande base de conhecimento do ChatGPT e vai me dar um artigo razoável, talvez genérico. Como a gente está curto de tempo, deixa eu apresentar aqui como seria. Então, quando você apresenta o Help Me Think, eu coloquei que me faça 10 perguntas antes de escrever o artigo. Então, ao invés de escrever o artigo genérico, ele já percebe o que faltou no meu prompt e me elenca aqui as 10 perguntas. Qual o público-alvo do artigo? Qual o foco principal? Quais são os aspectos da arquitetura que você gostaria de destacar? Quais são as mudanças urbanísticas mais relevantes? Qual a importância do contexto econômico? Enfim, ele trouxe aqui uma série de pontos muito relevantes, muito importantes, para que o resultado saia mais sob medida daquilo que você busca. Então, essa é uma técnica já validada através de artigos acadêmicos, que chama Help Me Think, ou seja, não precisa você investir muito tempo estudando engenharia de prompt para se beneficiar dela. Uma outra técnica interessante que eu utilizo bastante é a cadeia de pensamento, a Chain of Thought. Então, utilizando a mesma solicitação de escrever o artigo acadêmico, ao invés de você pedir para fazer perguntas, você vai criar passos. Ou seja, vamos lá, primeiro passo, pesquise na web e aprenda tudo sobre arquitetura e urbanismo do século XIX em São Paulo. Passo número 2, pesquise na web e aprenda tudo. Passo número 3, organize o seu conhecimento. Passo número 4, você vai criando passos
para você guiar a ferramenta para a direção que você quer, e é muito importante, quando você terminar os seus passos, você colocar esse comando aqui. Execute o passo número 1 e aguarde o meu comando sim antes de seguir para o passo 2. E assim sucessivamente. Aplique essa regra até o final, até o passo 9, tenha paciência, e eu sempre utilizo essa frase, respire fundo, trabalhe passo a passo, para reduzir a velocidade da IA, isso funciona, e assegurar que ela vai trabalhar passo a passo. Então, se eu der um Enter aqui, ela vai cumprir o primeiro passo, ela está fazendo a pesquisa na web que eu pedi, vai responder e vai dizer, fico aguardando o seu comando sim antes de avançar para o próximo passo. Por que que isso é importante? Como a gente criou ali 9 passos, se eu não faço esse bloqueio no comando sim, ele responde tudo de uma vez. E ao responder tudo de uma vez, como limitação de contexto existente na ferramenta, vai alucinar, vai escrever coisa genérica, vai escrever coisa até fora do contexto. E como ele pôde se concentrar em um passo só, ele tem uma resposta melhor e está aqui aguardando o meu comando sim para ir para o passo 2, tudo que eu preciso fazer é jogar sim. E aí ele vai passar para o passo 2. No final de cada passo, eu sempre coloco aqui, ó, passo número 8. Revise o artigo que você escreveu, está bom, há melhorias a fazer, há omissões, como é que a gente pode avançar e tal, e aí ele reescreve. E você pode fazer esse loop quantas vezes quiser. Você pede a IA para criticar e avaliar a própria IA e responder com melhor qualidade. Eu faço geralmente 2, 3 vezes, para também não ficar demasiado, e você consegue evoluir muito a qualidade da sua resposta. Algumas dicas de colocar no prompt, sempre dê uma função de especialista no campo específico, solicite a IA uma análise detalhada, quebre as tarefas longas em comando sim, ou seja, tudo que você for pedir que tiver em blocos, divida esses blocos e crie esse efeito do comando sim. Peça para a IA considerar diferentes perspectivas, a depender do conceito, peça que ele explique como você foi iniciante, e ao final de todos os prompts, isso eu sempre utilizo e é validado por um artigo acadêmico, peça para a IA respirar fundo e executar a tarefa passo a passo, porque a IA foi programada para trabalhar muito rápido. Então, ao pedir para respirar fundo, como ela replica o sentimento humano, ela entende que é preciso respirar e se acalmar, e acaba que aumenta a assertividade da resposta. Personalização do ChatGPT. Não sei se vocês conhecem, dentro do ChatGPT, você tem aqui no canto direito essa função de personalizar o chat, onde você indica instruções personalizadas, como você quer que a IA responda, e o estilo de resposta que você quer que ela lhe dê. Ou seja, para você ter uma IA menos genérica, é muito importante fazer a personalização. Como a gente está com tempo curto, está no documento, eu vou deixar para depois vocês aprenderem através do Docs como fazer isso, utilizando a técnica Help Me Think. Basicamente, eu jogar um prompt e dizer, GPT, eu quero preencher aqui a parte personalizada, não sei o que fazer, me faça 20 perguntas para você aprender sobre mim e depois diga o que eu tenho que preencher agora que você me conhece. Ela vai te fazer as perguntas, você vai colocar e ele vai gerar um resultado bacana para você personalizar a sua ferramenta e aumentar a contextualização e assertividade das respostas. Não há motivo para pânico. Pulando para a parte do Midjourney. Midjourney é hoje o melhor gerador de imagem disponível no mercado. Trago aqui algumas dicas importantes. Ele é muito sensível às palavras que a gente utiliza. Está aqui um exemplo. Ao invés de usar a palavra grande, utilize enorme, gigantesco, imenso. Ele é muito sensitivo a essas palavras que têm maior força. Plurais e coletivos. Fale 3 gatos ao invés de gatos. Alcateia de lobos ao invés de lobos. Ele gosta, ele prefere esse tipo de terminologia. Uma outra questão, diga o que você quer. Não diga, eu quero uma foto de uma festa de aniversário e não quero bolo. Ele vai botar bolo. Ele não sabe o que é não quero bolo. Ele viu bolo ali, como ele quebra aquilo em tokens, vai acabar aparecendo um bolo na sua imagem. Use o parâmetro no, ou seja, ao final de cada prompt, 2 tracinhos no, e aí você bota aquilo que você quer que não conste na sua imagem. Prompts simples e curtos serão completados pelo Midjourney, ou seja, quanto menos riqueza de detalhe tiver, mais ele vai preencher a sua maneira. E rinse and repeat, ou seja, tenha paciência, porque a taxa de desperdício ainda é muito alta, em alguns casos pode chegar a 90%, ou seja, você vai ter que gerar 10 imagens para chegar em uma do que você quer, infelizmente ou felizmente ainda é assim. Engenharia de prompt no Midjourney são os parâmetros, luz, câmera, ângulos, lentes, sombra, textura e emoção. Ou seja, são esses elementos que você precisa dominar para você ter um bom controle da engenharia de prompt do Midjourney. E aqui à direita, a gente tem a rápida evolução em 2 anos, de fevereiro para 22, essa primeira imagem, a julho de 2024, é o mesmo prompt, pedindo um senhor de idade, de 100 anos, de cabelos brancos, com o fundo branco, e você vê como que a ferramenta evoluiu em apenas 2 anos, e isso faz a gente pensar onde vamos estar daqui a mais 2.
Consistência de personagem, ou seja, você quer criar um personagem, quer replicar ele de forma idêntica nas próximas imagens, é o traço-CREF, que é a consistência. Se você quiser manter consistência de paleta de cores, textura, estética geral, é o SREF. Elementos visuais, personagens e cenários, é o IW. Os detalhes também de como aprender a utilizar isso consta no documento. Eu estou vendo aqui que a gente já tem 40 minutos, então eu vou avançar um pouquinho para que a gente consiga completar a apresentação toda. Aqui eu trago exemplos do que se chamam de emotions tokens. Quando você adiciona esses tais emotions tokens, você consegue colocar emoção nas imagens, que isso era uma crítica muito forte. Ah, IA não tem emoção, você não consegue dar emoção. Isso, na verdade, é a inabilidade da pessoa utilizar a ferramenta. Quando você sabe utilizar os tais emotions tokens, você consegue dar emoções de fotos reais ao que é gerado pela IA. Entrando na parte do Runway, é uma ferramenta de geração de vídeo que hoje, a gente, de uma forma consensual entre a maioria dos especialistas, é a melhor ferramenta para geração de vídeo de código fechado no mercado. A sugestão que eu faço é que você utilize os frameworks pré-estabelecidos, que constam na própria parte de didática, na Runway Academy, que tem lá no site da própria Runway. Então, não precisa complicar muito, é só ler lá os parâmetros e replicar aquilo que eles sugerem. Então, aqui uns exemplos de prompts que também constam no documento, para depois vocês testarem e verem os resultados. E aqui eu trago alguns exemplos de geração de image to video, ou seja, você consegue colocar uma imagem gerada no Midjourney, por exemplo, dentro do Runway, e dar uma animação a essa imagem. Mais baixo. Uma imagem de um carro em movimento, quando você for pedir a imagem ao Midjourney, você pede que a roda esteja girando, porque o Midjourney entende que existe ali uma demanda por movimento. Se você gera uma imagem do carro com a roda estática, ele vai fazer aquilo que está na direita ali, a roda vai deslizar, porque ele não consegue perceber que ali tem um movimento embutido. Esse exemplo aqui é muito interessante, essa imagem aqui, os dois pés estão no chão, o Runway não conseguiu perceber que ali tinha um movimento embutido. Nessa foto da esquerda tem um pé levantado e o outro atrás, e você vê que a diferença do andar, na esquerda você tem um andar muito mais natural do que você tem ali à direita. Fica um movimento assim meio empacado, porque ali não tinha o que eles chamam de um movimento baked in, um movimento embutido ali na própria foto. Aqui nesse exemplo da boate, a foto tem o movimento da luz borrada, a menina está com a mão em movimento borrada, você tem ali todos os elementos de um movimento embutido. Então, quando você pede a animação daquela imagem, o Midjourney percebe que aquela foto borrada é uma foto em movimento e dá continuidade àquela ação. Aqui tem outra ferramenta do Runway, que é o Act One. Você consegue colocar uma imagem estática, pode ser de você ou de um avatar ou de qualquer pessoa, gravar um vídeo com a sua voz e ele vai ler e acompanhar os movimentos dos lábios. I get it. Everyone's talking about ETFs and index funds like they're pacifiers, but let's get real. I'm all about those high yield dividends and asset allocations, baby. Yeah, I got a few growth stocks in my portfolio. It's no biggie. You think I'm out here playing with T-bills? Please. I'm hedging against inflation with a diversified strategy. So yeah, while you're trying to time the market, I'm compounding my returns, because nap time is for rookies. Então aqui fica claro como funciona. Dá entrada nessa imagem do Midjourney, o rapaz gravou aqui o vídeo e o bebezinho vai replicando a voz e o movimento dos lábios. So look, I get it. Uma outra ferramenta que o Midjourney tem é o que ele chama de first frame, last frame. Isso talvez para arquitetura seja muito interessante, que você consegue colocar como first frame a foto original de como consta o local no movimento, ou o seu design, ou o seu produto, você bota um frame final daquilo que você quer que seja, e ele faz o desenho entre o caminho. Aqui no caso, você tem o escorpião pequeno no primeiro frame, o escorpião grande no segundo, e ele fez o caminho. Você tem aqui o sketch do seu carro, o carro no final, e ele faz o caminho. Para apresentação de produto, você tem aqui no first frame o carro lateral, no last frame o carro de frente, e ele vai fazer o giro, e a IA vai criar o contexto dessa imagem. O outro conceito de expansão, se você tem um filme que está muito próximo, você consegue converter
o landscape para portrait, depois o portrait para landscape de novo, e aí você consegue ver, aqui no carro está bem próximo, você vai converter para portrait, depois para landscape, rapidamente você conseguiu dar um zoom out na imagem, e toda essa composição do novo contexto foi feita pela IA. Agente de IA especializado, que eu chamo de leve isso para o próximo nível. Porque quando você trabalha com o chat GPT genérico, você abre ali uma conversa, você tem que contextualizar bastante para melhorar a qualidade da sua resposta. Quando você cria um agente de IA especializado, você consegue ter uma melhor adaptação ao contexto, você adota o tom e o vocabulário que você quer, você alimenta com uma base de conhecimento específica e manda ele buscar as respostas ali, ao invés dele ir na grande base de dados do chat GPT, você define o processo de interação e você aumenta a precisão, eficiência e personalização. Existem várias formas de você criar agentes especializados. Um exemplo aqui para agência de publicidade, a gente tem atendimento publicitário, a gente tem redator, a gente tem diretor de arte, a gente tem programador em Python, programador em AppScripts, assistente Midjourney e Runway. Ou seja, ao invés de eu ter os meus diretores de artes aprendendo a utilizar o Midjourney no hard way, como a gente costuma dizer, eu criei aqui um assistente chamado Midjourney, que ele não deixa chamar de Midjourney por direito autoral, então basta você vir aqui e dizer, gostaria de uma imagem profissional da Avenida Paulista, em São Paulo, tirada à meia-noite. Então, ele pegou ali a minha solicitação bastante vaga, e ele já está programado para gerar 3 prompts para cada solicitação. Lembra quando eu falei a questão do agente? Para poder não gerar um prompt só, como existe um desperdício muito grande, todas as solicitações que o profissional faz, ele gera 3 opções. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês verem. Ele já faz a escolha da câmera, numa que ele escolheu uma Sony R7V, ele me diz a milimetragem, o tipo de lente, aqui ele escolheu uma Canon, aqui ele escolheu uma Fujifilm, e ele utiliza já os parâmetros, aqueles parâmetros que eu falei que você precisa dominar. No caso, o nosso assistente aqui já faz a seleção dos melhores parâmetros, já coloca os valores determinados, consoante a sua solicitação original. Como criar o seu agente? Eu utilizo, obviamente, técnicas bastante avançadas, mas vou dar uma dica aqui para vocês. Existe um agente especializado em criar agentes. Chama Custom GPT Creator. Então, você vem aqui no seu chat GPT, vem aqui na lojinha, explorar GPTs, e aqui você tem GPTs que foram criados por especialistas ao redor do mundo, não custa nada para você utilizar. Vem aqui, Custom GPT Creator. Está aqui. Ele não está me permitindo começar um chat. Como eu já tenho aqui, eu vou facilitar. Pronto, chegamos aqui ao Custom GPT Creator. Vamos dizer, gostaria de criar um agente especializado que fosse um crítico dos meus trabalhos de design e produção audiovisual. Ele deve avaliar tudo que crio e sugerir melhorias nos meus trabalhos. Aí lembra da técnica Help Me Think? Me faça 20 perguntas antes de criar o código para o meu Custom GPT. Pronto. Aí você tem um Custom GPT especializado em criar Custom GPT, você fez a solicitação, pediu para ele fazer as perguntas, e ele vai, diante dessas perguntas, entender melhor aquilo que você quer criar, vai contextualizar melhor o seu objetivo, você responde as 20 perguntas, ele vai gerar um código, com o código você vem novamente aqui, explorar GPT, criar. Botou aqui criar, o código que ele te der, é só você colar aqui nas instruções, dá um nome, dá uma descrição, cola o código, salvo, pronto. Você está começando a criar os seus próprios GPTs. Lembra no slide anterior que eu falei, olha, vocês vão ter que ser desenvolvedores. Isso aqui é um desenvolvimento no code. Você não precisa bater uma linha de código, você está utilizando a IA para criar a própria IA. Então, esse é um dos caminhos para criar um Custom GPT.
Quando você estiver mais avançado, tem a plataforma da OpenAI, que você já consegue criar agentes mais avançados, já requer conhecimento, e nesse caso aqui, talvez você tenha que bater uma linha de código aqui e ali. Em contrapartida, você tem agentes mais avançados, mais especializados, mas eu deixaria isso aqui para um momento mais à frente. Eu coloquei aqui só para vocês perceberem qual é, digamos assim, a última casinha nessa jornada de desenvolvimento de agentes especializados. Uma forma muito simples de criar agente especializado é através do Notebook LM. Se você já tem a conta Google, como eu percebi que essa reunião foi criada pelo Google, todos vocês vão ter acesso ao Notebook LM. notebooklm.google.com. Quando vocês iniciarem, vocês vão vir para essa tela aqui, criar um novo. Qual é a vantagem? Você não precisa fazer aquela programação de instrução, não precisa ir lá no GPT e pedir para ele criar um código. Basta você jogar os dados e automaticamente ele cria o assistente para você. Ele pega até 50 elementos, que pode ser documento do Google, apresentação do Google, site, YouTube, texto que você copia e cole. Além de gerar o GPT, ele gera um podcast da sua base do conhecimento, que depois você pode botar no carro e ir ouvindo esse podcast. Vou dar um exemplo aqui. Eu criei um Notebook LM assistente em criar prompts para o Runway e para o Midjourney. Sair pegando vídeos do YouTube de especialistas, os próprios sites com as explicações das próprias ferramentas. Juntei aqui 41 elementos, e eu posso pedir aqui qualquer coisa sobre o Notebook, sobre o Runway ou o Midjourney, e ele vai me responder. Eu fiz aqui uma pergunta mais cedo, mas já sumiu. Vou fazer novamente. Ó. Me apresente 5 frameworks para prompts para o Runway. Bota aqui a pergunta, ele vai buscar nessa base de conhecimento a fundamentação para as respostas que ele vai me dar, similar ao Perplexity, ele vai colocar o link da fonte, ou seja, eu estou achando que isso aqui está errado, ele vai lhe dar link do vídeo, ou do texto, ou do site onde ele foi buscar. Aqui a resposta, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês perceberem. Pronto, ele me deu aqui os frameworks, movimento de câmera, cena, adicionar detalhes, e aqui o link de onde ele foi buscar essa informação para poder me fazer essa afirmação. Então, está aqui uma outra forma de criar agente customizado. Temos também o Zapier, que seria também uma plataforma muito intuitiva. A vantagem do Zapier é que você consegue integrar automação de processo com chatbot, com criação de site e com tabela. Então, o Zapier hoje em dia é um must. Você consegue automatizar muitos processos, criar chatbots, criar um site, criar uma interface. A gente tem assim diversos projetos aqui, seja de ler o nosso e-mail automaticamente, verificar de quem foi, se faltar um documento, já responde, já cria uma notificação, cria um evento no calendário. As possibilidades são infinitas. Você tem mais de 7.000 aplicativos integrados ao Zapier, e você não precisa bater uma linha de código para criar automações altamente avançadas, além de criar o tal do chatbot. E basta você vir aqui na criação do chatbot, criar um novo. Daqui, exemplo, a gente fez um guia turístico do Rio de Janeiro, como exemplo. Não precisa bater linha de código, coloca a orientação, vai alimentando as ferramentas e está criado o seu chat. Aqui eu trouxe uma parte extra, que já seria, digamos, o mais avançado, que é o que se chama de AI Multi-Tool Exploration. Ou seja, ao invés de você utilizar somente uma ferramenta, que tal você utilizar a combinação e o potencial de todas? E você consegue ter resultados muito mais avançados. Eu trouxe aqui alguns vídeos, para que vocês pudessem perceber o potencial delas. Aqui é um misto de ChatGPT, Midjourney e Luma. Você utiliza o ChatGPT para gerar os prompts, gera as imagens no Midjourney, joga no Luma e pede para ela ir dando zoom. Ou seja, automaticamente ela vai criando novos cenários, vai expandindo aquela sua imagem. Se você quiser apresentar um contexto, uma estética de design, com essas 3 ferramentas você consegue ter resultados bastante avançados. Esse misto aqui é interessante, você gera a imagem no Midjourney ou você tira a foto da casa do cliente, depois você converte isso em imagem para vídeo no Midjourney e no Runway, desculpe, e o Runway também tem um vídeo to vídeo, ou seja, depois de você ter gerado o vídeo original, você pega aquele vídeo, devolve, e ele consegue fazer outras estéticas do vídeo, ó, sua sala bege, azul, enfim, aí você vai fazendo as mudanças e volta para aquele ponto que eu te falei, você consegue fazer infinitas variações, até para você mesmo avaliar daquilo que você apresentaria ao seu cliente em um projeto,
de uma forma bastante simples. Aqui você tem uma sala vazia, esse já é um pouco mais avançado, utiliza o Stable Diffusion com os nodes, aqui já é uma plataforma open source, mas só para vocês perceberem que no final da caminhada, quando estiverem com conhecimento bem avançado, vocês conseguem fazer variações e testes de uma forma bastante prática. Outro exemplo também, em que está se utilizando aqui é a Conf.UI, que é uma plataforma open source, com os nodes. Depois que você aprender a fazer todas essas conexões, novamente, você consegue ter milhões de variações no seu design, um controle, uma customização bastante avançada para os resultados que você vai apresentar nos seus projetos. Aí entra a questão da variação. Você criou o design original, você traz isso para 7 nodes diferentes, depois você consegue dar 7 perspectivas diferentes para o mesmo ambiente, sem bater uma linha de código. Então, isso permite, que eu falei, a expansão da criatividade, das possibilidades daquilo que pode ser apresentado em projetos de uma forma bastante integrada, facilitada e ágil. Aqui, voltou. Em relação a design de produto, nesse estudo de caso é bastante interessante. Vamos supor que o cliente solicitou que você criasse um dispenser de sabão. No Photoshop, você cria somente o design das linhas, ou seja, o desenho básico, grosseiro, traz isso para o Midjourney e você consegue gerar depois centenas de variações de design para esse dispenser de perfume ou dispenser de sabão, seja textura, seja cor, é só ele pedindo as variações. Se quiser fazer a mudança só do bico, você muda só o bico. Então, você tem aqui uma possibilidade para quem é design de produto, de criar infinitas variações e avaliar bastante os seus desenhos antes de apresentar o projeto ao seu cliente final. Aqui, no caso, vamos supor que o produto é um carro, você colocou a imagem original do Midjourney e você usa a feature de movimento de câmera no runway para você dar o spin no seu produto e fazer a demonstração 360 graus, sem precisar aprender modelagem 3D em apenas um prompt, um clique, você consegue dar o 360 do seu produto de uma forma bastante prática.
Peraí. E aqui, para fechar, uma série francesa clássica, com pessoas famosas. Um artista criou uma réplica, utilizando pessoas conhecidas, o que seria uma série fictícia, só para mostrar o potencial da ferramenta e para a gente fechar aqui a nossa sessão. Pronto, foi isso. Obrigado aí, pessoal. Acho que eu estendi um pouco o tempo, mas eu quis fazer uma grande curadoria, assim, tentar plantar uma sementinha aqui em cada vertente e poder apresentar para vocês as infinitas possibilidades do que a IA pode trazer aqui para o nosso dia a dia. Obrigado, Fernando. Foi ótimo. Eu vou terminar aqui a gravação para a gente poder entrar nas perguntas. Só um minutinho.